Olá, bem-vindo à parte 2 do nosso esclarecimento que é fundamental. Por que Enoque não entrou na Bíblia? Porque é um livro apócrifo, não tem revelação divina, não tem revelação de Deus. Pode ler? Pode. É muito bom você ler, mas sabendo que não é revelação divina. Sim. Sabendo que aquilo não é 100% verdade. Por quê? Porque ele entra em diversas contradições com os textos bíblicos. Só para realçar, claro que as revelações originais de Enoque tinham que entrar em contradições com alguns textos bíblicos, porque, note só comigo, o óleo não se mistura com a água, o mercúrio não se mistura com a areia, não há união entre a verdade e a mentira, não há união entre a luz e a escuridão. Segundo o conhecimento, Enoque andou próximo do Criador, então as suas revelações são brutas, são autênticas. Agora, desse pressuposto, sabendo que a Bíblia foi refinada, tem mão de homens, ideias de homens que acrescentaram e diminuíram, então não tem como haver união de uma verdade pura, nua e crua, e de uma coisa que foi cauteladamente, foi retificada, foi atenuada algumas informações. É claro que vai haver contradições. E a Bíblia analisada de Gênesis e Apocalipse, dos 66 livros que nós temos em mãos, revelação de Deus, esse não entra em contradição com nada. Nenhum versículo entra em contradição com outro versículo. O que acontece é que tem textos bíblicos que são vistos de pontos de vista diferentes. Tem gente que pega alguns textos lá, por exemplo, dos evangelhos. Por que Mateus fala isso, mas Lucas fala aquilo? Por que em Mateus está escrito assim, mas Marcos está escrito assado? Mas é porque são pontos de vista diferentes. Um está analisando a entrada da cidade, outro está analisando a saída da cidade. E aí são pontos de vista diferentes. Agora, contradição não há. Agora, tentar convencer as pessoas dizendo que a Bíblia que temos em mão não entra em contradições só pode ser uma piada. Nos dizer que um só está a analisar a entrada, outro está a analisar a saída, não. Então vamos lá tentar analisar Romanos 3 no seu verso 28. Pois concluímos que o homem é declarado justo pela fé, sem depender de obras exigidas por lei. Neste texto de Romanos, está a nos deixar claro que o homem é justo, é salvo somente pela fé. Não requer nenhum sacrifício, nenhuma obra. É só a fé já te salva. Está assim em Romanos. Já em Tiago, no seu capítulo 2, no seu verso 24, diz o seguinte, claramente: vejam que o homem será declarado justo por obras e não apenas pela fé. Será declarado justo por obras e não apenas pela fé. Em Romano diz somente pela fé. Então isto aqui, isto não é contradição. Agora, contradição não há. Então como é que o irmão aqui está nos afirmar que nenhum versículo bíblico na Bíblia entra em contradição? Isto é quê? Isto é preciso analisar o ponto de entrada e o ponto de saída. Um está a analisar o que aqui? Aqui está bem claro. Então, isto são indícios de que a Bíblia foi rasurada, porque em nenhum momento o Criador é perfeito, vai dizer ao João que diz aquilo e vai falar no Pedro a mesma coisa, mas esquecendo o que já disse ao João. O que é isso? Estamos a abusar. Isto é que na Bíblia não é contradição, isto é confusão. E se um ateu te indagar, te inflagrar com estes dois textos, o que vai responder? Você vai estar sem palavras. Então, mas aqui o meu objetivo é dar uma ajudinha básica. Quando acontecem essas contradições, você tem que se lembrar no primeiro instante, isto é o resultado do Concílio de Niceia, onde acertaram o que vai entrar e o que vai sair. Só que como são homens, esquecem, repudiaram uma coisa e acabaram repetindo a mesma coisa que esteve num outro livro que eles esqueceram. É assim que a verdade do Criador nunca pode ser apagada. Você tem que saber que aí, Tiago, eu concordo, não somente pela fé, mas sim pela obra. São as obras, são as ações. Quer dizer, bastar ter fé
em que serei salvo, que o Criador existe, que o Mashiach, o nosso Salvador, chega, posso matar o outro, quer dizer, as obras não contam. O que é isso? Ofensa. Então, devemos optar na obra, ação, ajudar o próximo, sentir compaixão. Isso é obra. Agora, fé é o quê? Você que é teólogo, isto é resultado dessas escolas, por quê? Porque eles já vão te dar os textos, os livros, bem certinhos, capítulo, como se fosse uma verdade. E você já não vai ler o resto do texto. Você só vai acatar aquilo que lhe foi ensinado, que lhe foi passado pela escolinha. Então, é ali onde você passa vergonha, vem a público dizer que a Bíblia não se contradiz. Isto vai errar bastante. Então, o fato de você ficar acomodado com o que você já sabe não quer dizer que aí é o fim de tudo. Eu também não sei muita coisa, também não sei nada, e cada dia eu aprendo com todos vós, com as pessoas que eu lido pessoalmente e aqui na internet. Então, é tudo à base de conhecimento e pesquisa. Pegue a visão. Defender erro é perigoso. Se ainda o irmão que estudou ou que tem lido, é capacitado no que ele sabe, no conhecimento, já comete erros. Imagina aqueles que só vão à igreja, só são simplesmente ouvintes, crentes pela fé de Jesus Cristo. Estão como? Estão bem burlados. Estão aonde? Estão na lua. Então, partilhe esta informação com a sua família. Estamos ligados.